Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Após uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, os rodoviários entraram em acordo com os patrões e decidiram encerrar a greve. Mais cedo, a Justiça havia determinado a volta imediata de 100% da frota nos horários de pico. E é para a rodoviária do Plano Piloto que a gente vai agora, ao vivo, falar com o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Como é que está a situação? Os ônibus já voltaram a circular? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Aqui na rodoviária do Plano Piloto, tudo parado, tudo do mesmo jeito como se iniciou o dia. Aqui vou mostrar para vocês as baias agora da rodoviária. Não tem nenhum ônibus parado neste momento. Quem se deu bem foram as transportadoras de valores. Como vocês podem ver, conseguiram estacionar tranquilamente aqui na rodoviária do Plano Piloto, sem dor de cabeça. Dor de cabeça quem teve mesmo foi a população do Distrito Federal, que acordou sem ônibus, foi pega de surpresa com toda essa situação. Neste momento, na Secretaria de Mobilidade, a Procuradoria do Distrito Federal, a Procuradoria Geral, está reunida para tentar fazer com que pelo menos alguma porcentagem da frota volte a rodar ainda hoje para atender essa população que conseguiu sair de casa para vir trabalhar, mas não sabe como vai voltar. Mas até agora não houve nenhum acordo nesta reunião. A Procuradoria Geral também conseguiu uma liminar durante o dia para que a frota rodasse com 50% durante os horários do dia e com 100% durante o horário de pico. Mas, obviamente, essa liminar não foi seguida pelo sindicato da categoria. Esse sindicato que chegou a um acordo em uma audiência de conciliação lá no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, eles decidiram voltar a trabalhar, mas vai ser tudo normalizado apenas na madrugada desta terça-feira. Então, como começou o dia, vai terminar sem ônibus aqui no Distrito Federal. Por conta disso, aí o metrô vai funcionar em regime de horário de pico até às 8 horas da noite, um regime diferenciado para atender ao maior número de passageiros aí que vai procurar esse transporte hoje como tentativa para voltar para casa. Toda essa dor de cabeça se deu porque o sindicato da categoria alega que não recebeu o reajuste que já estava acordado com as empresas de ônibus. E aí eles decidiram cruzar os braços. Eles querem que esse pagamento seja feito. Agora, o Brasiliense ficou nesse impasse aí, sem saber como seria o dia, e nós acompanhamos de perto toda essa situação e você vê agora na reportagem. Na rodoviária do Plano Piloto, a movimentação era principalmente de passageiros que foram pegos de surpresa com a paralisação dos rodoviários. Põe surpresa nisso, uma surpresa desagradável, né? O movimento dos motoristas e cobradores foi prato cheio para o transporte pirata. Esse aqui estava tão lotado que teve dificuldade para fechar a porta. A disponibilidade de ônibus, nós precisamos trabalhar, nós somos trabalhador. O patrão lá não quer saber por que você não foi trabalhar, não. O medo é grande, mas a gente tem que arriscar, né? Porque tem as contas para pagar. E ainda quem trabalha assalariado, um dia a menos, né? Não é tanta coisa, mas para mim que sou diarista é muita coisa. Teve gente que preferiu fugir do perigo do transporte irregular e encontrou nos aplicativos de serviço de transporte privado, como o Uber, uma solução para o problema. Eu estou tentando baixar um aplicativo para chamar um carro e tentar chegar em casa, mas vamos ver o que é que vai dar, né? A paralisação afetou mais de 800 mil pessoas. Segundo a associação que representa as 5 empresas do transporte coletivo, os rodoviários receberam em julho 4% de aumento, mas querem mais. Por conta da paralisação, o Detran liberou as faixas exclusivas para ônibus, as que ficam no centro da capital, para os carros de passeio. A medida também vale para as pistas do Departamento de Estradas de Rodagem, como a EPTG e a EPNB. No Riacho Fundo 2, após uma perseguição, a polícia prendeu um homem com uma falsa submetralhadora. Ele estava em um carro roubado. E na BR-060, perto do Recanto das Emas, um homem embriagado pediu ajuda no posto da Polícia Rodoviária Federal depois de uma briga no trânsito e acabou preso. Veja só. O motorista parou no posto da PRF na BR-060 para reclamar que foi fechado por outro carro. Mas acredite, o homem estava bêbado e não tinha carteira de habilitação. E para piorar, os agentes descobriram que o veículo era roubado. O homem admitiu o crime e assumiu também ter usado cocaína. O criminoso foi levado para a delegacia do Recanto das Emas e o carro apreendido.
E no Riacho Fundo 2, a polícia prendeu outro ladrão que fugia com um carro roubado em alta velocidade com outros 2 homens. Depois de uma perseguição, ele tentou se esconder no quintal de casa, mas acabou detido. Os outros criminosos conseguiram fugir. Dentro do carro foram encontrados celular, bolsas, diversos documentos, estepes e uma submetralhadora falsa. O menor que matou 3 pessoas e ainda deixou 2 feridos, todos da mesma família, foi encaminhado para o Núcleo de Atendimento Integrado da Secretaria de Justiça esta manhã. O crime que tirou a vida de Ruth Carvalho, de 22 anos, do filho dela, de 6 meses, e da tia da criança, Gabriela de Jesus Carvalho, de 19 anos, foi ontem no Gama. O menor estava bêbado e já tinha passagens por roubo e até homicídio. No local do acidente, pedaços do carro denunciavam a tragédia. Uma família de 5 pessoas foi atropelada enquanto caminhava no domingo pela manhã. Essas imagens foram feitas antes mesmo da chegada dos bombeiros. Os moradores do Gama pareciam não acreditar no que tinha acabado de acontecer. As irmãs Ruth Esther Carvalho, de 22 anos, e Gabriela de Jesus Carvalho, de 19, morreram na hora. O filho de Ruth, de 6 meses, também não resistiu aos ferimentos. O pai das mulheres e o outro neto dele, de 2 anos, ficaram feridos e foram levados para o hospital. A Secretaria de Saúde informou que o idoso continua internado, mas o quadro é estável. A criança já foi liberada e está nos braços do pai. Um adolescente de 17 anos perdeu o controle do carro nesta curva e invadiu a ciclovia. Depois de atingir as 5 pessoas da mesma família, ainda bateu num poste que estava neste local e foi arrancado. A polícia informou que o jovem tinha passagem, não prestou socorro e ainda tentou fugir em direção àquele matagal. Testemunhas contaram que o motorista do carro, um menor de idade, estava bêbado. Informação foi confirmada pela polícia. Esta gravação da corporação mostra o momento da apreensão dele. Por que você correu? Ruth, Gabriela e o pequeno Érico vão deixar saudades. Os familiares estão aqui, unidos, juntando forças para lidar com a tragédia. O sentimento comum entre eles é a sede por justiça. Seja feita a justiça, que eu estou desamparado, meu filho principalmente, sem a mãe, entendeu? Vai crescer sem mãe. E eu vou ter que ser pai e mãe dele, e vou ter que fazer das tripas do coração. Assim, eu não sei nem o que eu faço. Não quero mais nada. Só a justiça de Deus e a justiça da terra. O Elton mora em frente ao lugar onde tudo aconteceu. Foi ele quem prestou assistência à criança de 2 anos que sobreviveu à tragédia. A gente pegou ele, olhei ele, estava tudo bem, olhei se estava a cabeça cortada, alguma coisa, nada. Tinha um arranhão no pé, acho que no pescoço. E aí eu entreguei para ela e eu fui mais adiante. Nisso já tinha outros moradores, já tá aí tentando conter o camarada. Moradores dizem ainda que a falta de sinalização é outro problema na região. Se você pegar lá daquela escola que tem mais à frente ali, até embaixo no balão não tem sinalização nenhuma. Então, quer dizer, os caras têm essa pista aqui para correr mesmo, à vontade, né? A educação é no geral, né? Ela começa lá de trás, né? Mas já que não teve, o que se precisa de fazer realmente é prevenção. E prevenção realmente de fato. Como já te disse, repito, aqui tem que ter um redutor de velocidade. Não é a primeira vez que acontece acidente aqui. Isso aqui, eu acredito, infelizmente não vai ser a última, enquanto se fizer algo. O desemprego no DF atinge mais de 300 mil pessoas, segundo o último levantamento da Codeplan. Conquistar uma vaga no mercado de trabalho não tem sido tarefa simples e para os profissionais acima dos 50 anos pode ser ainda mais complicado. Mas a boa notícia é que um projeto de lei promete oferecer incentivos a empresas que contratarem trabalhadores dessa faixa etária. A Antônia é auxiliar de serviços gerais nessa escola. Aqui o trabalho é puxado, mas nada que tire a energia ou a força de vontade dela. Aos 54 anos, ela comemora a oportunidade de trabalhar. Eu chego todo dia às 6h30, 6h14 eu já estou aqui. E então assim, eu faço meu trabalho com amor. Não me troco por nenhum de 18 e estou aqui com muita força, fé e coragem.
Outra com mais de 50 anos e em plena atividade é a Janete. A orientadora pedagógica admite que depois dos 50, seguir no mercado de trabalho fica mais difícil, principalmente pelo preconceito de quem contrata. Mas dá dicas de como superar as barreiras e continuar na ativa. Estar de bem com a vida, ter uma preparação física, né? Se preparar fisicamente, se preparar através de leituras, né? Isso é muito importante. A diretora da escola admite que aqui o que importa é a capacidade profissional e não a idade. A nossa pretensão é sempre contratar pessoas que queiram realmente vestir a camisa, que vistam de fato a camisa e que trabalhem da melhor maneira possível, independentemente da idade ou não. De acordo com o último levantamento do IBGE, aqui no DF, apenas 15% das pessoas entre 50 e 59 anos têm alguma ocupação. Para as pessoas com mais de 60 anos de idade, esse número é ainda menor, 5,7%. Mas uma lei distrital pode mudar esse cenário. O objetivo é criar o programa Pró 50 anos, para incentivar empresas a contratarem trabalhadores nessa faixa etária. Os benefícios vão desde o incentivo fiscal para quem tiver pelo menos 20% de empregados com 50 anos ou mais, até a participação nos programas de desenvolvimento econômico do DF. Para esse gestor financeiro, a medida pode beneficiar os dois lados, além de movimentar a economia, já que mais pessoas poderão voltar para o mercado de trabalho. Sempre que se traz propostas aonde se você tem uma redução da carga tributária, incentivando o emprego, quanto mais pessoas empregadas, mais dinheiro vai ter na praça, facilitando o consumo, fazendo com que essa grande roda da economia gire ainda mais rápido, né? O governo do DF recuou no parcelamento dos salários e garante que o pagamento vai ser feito de uma só vez no 5º dia útil de setembro. Isso foi possível porque a União depositou 265 milhões de reais do Fundo Constitucional, dinheiro que estava retido há pelo menos um ano e saiu só agora por decisão do Supremo Tribunal Federal. O anúncio foi feito após a Justiça expedir liminar proibindo o GDF de parcelar os salários dos servidores. O governador havia decidido pelo parcelamento na semana passada, alegando que não havia dinheiro. Em um vídeo publicado em uma rede social, voltou atrás. Mas Rodrigo Hollenberg também fez questão de destacar que o fantasma do parcelamento só vai embora quando aprovado o projeto que cria a Previdência Complementar dos Servidores Públicos, já encaminhado à Câmara Legislativa. A expectativa é que ele seja encaminhado ao plenário e votado nos próximos dias. O alívio nas contas também contou com a ajuda do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o governo da capital foi autorizado a usar 790 milhões de reais que seriam repassados à União. O valor será dividido em 20 meses. O Ministério Público recorre à Justiça para barrar pagamento do auxílio moradia a conselheiros do Tribunal de Contas do DF. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, está de parabéns o Ministério Público do DF pela iniciativa de recorrer à Justiça para suspender o pagamento retroativo de R$ 1.600.000 de auxílio moradia para conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tomara que desta vez a Justiça cancele ou mande cancelar essa excrescência. Procuradores do MPDFT alegam que o pagamento retroativo de auxílio moradia atenta contra a economicidade em razão da atual crise financeira e fiscal. Mas atenta também contra outras coisas. Trata-se de uma regalia indecorosa, vergonhosa, que deveria simplesmente ser extinta. Mas ninguém espere isso dos favorecidos pela boquinha. Uma resposta do Tribunal de Contas foi um deboche, mostrando falta de comprometimento com a moralidade pública. Anunciou que vai gastar 10 milhões de reais para reformar suas instalações, para o seu conforto, mudando inclusive a decoração. Que vergonha! Medo em Taguatinga. Professores, alunos e pais foram para as ruas protestar contra a violência na M-Norte. Com cartazes e palavras de ordem, os manifestantes pediram mais policiamento na região e um vigilante para a Escola Classe 42 de Taguatinga. Na semana passada, uma mãe foi agredida por ladrões armados que tentaram roubar o carro da mulher. Ela levou coronhadas na cabeça, mas conseguiu fugir para dentro da escola. 2 horas depois, a polícia prendeu os ladrões, mas o medo continua entre os moradores. 43 crianças entre 7 e 13 anos tiveram a oportunidade de conhecer a pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Brasília. Confira.
O forte sol não desanimou essa turma na busca pela melhor foto nas aeronaves. E por aqui, todos tinham um motivo especial para participar do evento. Dos lanches. Do passeio. De voar. Mesmo tão pequenos, essa animada galera tem título de gente grande. São chamados de spotter. No geral, eles buscam o melhor ângulo e o momento perfeito para fazer o clique. No fim de semana, junto com os pais, eles aproveitaram o cenário em uma área totalmente restrita e privilegiada. Olha, foi difícil segurar a emoção e também o orgulho. Sempre fui fissurado por avião. Desde o primeiro momento que ele viu um avião, que ele entrou num avião, viajou, ele colocou na cabeça que ele queria ser piloto e ele está nesse propósito. E o quarto dele não tem carrinho, só tem avião. O dia dedicado aos pequenos amantes da aviação foi promovido pelo Aeroporto de Brasília. Essa segunda edição superou as expectativas. Com um bom resultado, os coordenadores garantem que todos os anos vão organizar essa interação entre a comunidade. A gente faz essas edições normalmente na época de seca para poder, todo mundo ficar aqui, a gente não ter nenhum problema de chuva. Ano que vem a gente vai ter de novo essas duas edições, adulto e criança. A gente está sempre tentando planejar vários eventos aqui para trazer a comunidade para o aeroporto, para pensar junto com a gente, se divertir com a gente. A ação rendeu mais que belas fotos, conseguiu deixar marcas para toda a vida, como o sonho de trabalhar na área da aviação. Meu sonho é ser piloto quando eu crescer. Me apaixonei tanto, mas tanto, que eu quis ser piloto, simplesmente. Que fofo. Olha, Brasília está sediando a 12ª Bienal Brasileira de Design Gráfico. A mostra é um dos maiores eventos do setor e reúne 50 peças de arte gráfica. 3 artistas brasilienses fazem parte da vitrine criativa que está na Caixa Cultural até o dia 9 de setembro. São dezenas de objetos, embalagens das mais variadas formas e cores, com todo tipo de utilidade. Todas essas criações fazem parte da Bienal Brasileira de Design Gráfico, que desembarcou na capital. Esta edição da mostra reuniu profissionais de renome, como o diretor de design dos Jogos Olímpicos Rio 2016. No total, 50 projetos ocupam as vitrines da Caixa Cultural. A Bienal ela é o maior evento de design brasileiro desse ano. Na verdade, a gente tem não apenas a Bienal, como outras 3 exposições, a Bienal de Tipografia Latino-Americana, em sua 7ª edição, a Mostra Notícias em Cartaz e a Primeiras Impressões. São 4 exposições que estão acontecendo aqui na Caixa. Então a gente pode estar dizendo que Brasília está recebendo um grande festival de design brasileiro e latino-americano. Falar em design é falar em criatividade e Brasília também não podia ficar de fora dessa mostra. O designer Henrique Eira é autor de um dos 3 projetos brasilienses que ganharam espaço na vitrine da Bienal. Ele coordenou 24 profissionais na elaboração desses 3 cartazes. A gente escolheu como tema do projeto a ideia de transição, as mudanças que a gente passa ao longo da vida. Então, algumas delas envolvem sofrimentos, outras são mudanças que são para melhor. Então a gente sempre entrevistava cada um das pessoas que participaram e a ideia era que elas trouxessem um pouco dessa história de vida delas para dentro do cartaz. Cada projeto, cada cartaz é uma sobreposição de 8 histórias diferentes, essas histórias de vida de cada uma das participantes. A Bienal é aberta ao público e teve visitante que saiu daqui cheio de inspiração. O design ele consegue ir para vários ramos e aqui você vê vários ramos diferentes de embalagem, de exposição em outros países, tudo reunido. Isso inspira muito para estudar, para continuar fazendo isso. Veja a seguir, CAD volta a investigar a suspeita de novo cartel em postos de combustíveis. Daqui a pouco, até já.